2 minutinhos faltando para 1h da tarde. Tudo bem, Pierre? Como é que você está? Tudo bem, Tony Lagos. Estava melhor ainda antes de você mentir ao vivo. Você não falou que ia para falar o quê do Atlético? Não, que eu recebi ordens de que não é para citar nada sobre o jogo do Atlético e para enfatizar a vitória do Corinthians. Ah, entendi. Mas antes vamos falar de vôlei. Vamos falar de vôlei. Então a jogadora de vôlei, a Ágata, junto com a nova dupla, a Duda, foram campeãs no último domingo no Mundial de Vôlei de Praia. Veja aí. A vitória começou a ser construída no primeiro set, vencido pela dupla brasileira Ágata e Duda por 21-14. O segundo set foi de vitória canadense por 13-21. No tie-break, a Ágata teve atuação espetacular e capitaneou a parceira para a vitória por 15-13. Essa foi a primeira medalha de ouro internacional conquistada pela nova dupla, que foi formada em janeiro deste ano. Muito bem, parabéns mais uma vez. A Ágata trocou de dupla, né, Pierre? Mas continua vencedora, como sempre. E sabe o que é curioso, Tony Lagos? É que na semifinal ela bateu a Bárbara, antiga dupla dela, nos Jogos Olímpicos do ano passado. Então, mostra que a Ágata tem muito potencial, vai chegar, talvez no seu melhor momento, aos Jogos Olímpicos de Pequim, de 2020, em Tóquio. E Pequim já teve faz tempo, né? E pode, quem sabe aí, né, Tony Lagos, trazer uma medalha de ouro aqui para a cidade de Paranaguá. Ela que é curitibana, mas é radicada aqui na cidade de Paranaguá. Parece até alguém aí, né? Os curitibanos querem a Ágata para ela, porque ela nasceu lá, e os paranaguaras porque ela vive mais aqui. Aliás, ela não vive nem em Paranaguá e nem em Curitiba. Vive no Rio. Ela vive fora do Brasil em várias disputas e é uma menina maravilhosa, mesmo com todas essas conquistas, ela não perdeu a identidade dela, a raiz, né? E é muito querida, muito simples, muito humilde. Um abraço a toda a família aí que assiste a gente todos os dias. Campeonato Brasileiro. Antes de eu chamar os gols, alguma observação ou o que é? Uma segunda rodada com menos gols do que na primeira rodada. 18, né? Se não me engano. 18 gols. E acima disso, de bom futebol, você teve jogos ali muito interessantes. Botafogo e Ponte Preta foi um jogo muito interessante, Cruzeiro e Sport também. O jogo do Coritiba contra o Santos foram partidas boas e mostra que o nível técnico desse Brasileirão, Tony Lagos, tem tudo para ser muito melhor do que o do ano passado, superior em todos os aspectos, defensivamente, coletivamente. O Coxa perdeu, mas eu gostei até do jogo, sabe? Para falar bem a verdade, o Vanderlei fez defesas maravilhosas, achei que o Alexandro exagerou naquele estilo de cobrança de pênalti. O Vanderlei saiu chorando de campo, emocionado, porque foi jogador por muito tempo do Coxa. Ele que em 2007 foi campeão paranaense aqui pelo Paranavaí, né? Um time modesto, inclusive a Mauri Knevitz, que era o treinador. E ele saiu muito emocionado, já tinha jogado outras vezes, mas ontem especialmente, acho que porque ele fez 2 defesas fundamentais e principalmente o pênalti depois, né? Eu sempre falo que quando você joga fora de casa e o melhor jogador do time foi o goleiro da casa, foi o goleiro defendendo o time do mandante, significa que você jogou bem. O Vanderlei, atuando pelo Santos, ele tem tido atuações boas e ruins, mas ultimamente ele emendou uma sequência de boas atuações que chegou ao seu ápice. Perdão, tá difícil hoje, né? No sábado, contra o Coritiba, você vê que ele foi muito bem naquela partida, ele fez ótimas defesas, ele defendeu o pênalti aos 47 do segundo tempo. Não é fácil você segurar essa pressão. E o Santos, que foi quase o time titular, Tony Lagos. Teve ali 3 jogadores que foram preservados, mas foi praticamente o time titular. Mostra que o Coritiba tem evoluído. Mostra que o Coritiba pode sim almejar uma boa colocação no Campeonato Brasileiro desse ano. Vamos ver, eu acho que ontem o Alexandre deve ter tomado um puxão de orelha do pai dele, o Lela, que jogou no Coxa, jogou muita bola. Vamos ver os gols? Vamos lá, roda aí pra gente então. Nos minutos iniciais da partida, a bola sobrou para David Braz, que só teve o trabalho de empurrar para o fundo das redes. Santos 1, Coritiba 0. O triunfo do Flamengo começou a ser construído aos 40 da primeira etapa com Everton. No início do segundo tempo, Arão dominou de peito e deixou na medida para Leandro Damião ampliar. Aos 19, Felipe tentou evitar, mas no rebote, Rodinei fez o terceiro.
Atlético Goianiense 0, Flamengo 3. Aos 27 do segundo tempo, Rossi fez boa jogada pela esquerda, Fernando Praz defendeu, mas Luiz Antônio aproveitou a sobra de bola e fez para o Verdão do Oeste catarinense. Chapecoense 1, Palmeiras 0. Luiz Fabiano lançou para Iago Pikachu, que abriu o placar em São Januário contra o Bahia. O Vasco ampliou com o próprio Luiz Fabiano. O tricolor da Boa Terra ainda descontou com o Gustavo. Vasco 2, Bahia 1. Aos 36 do primeiro tempo, o juiz marcou pênalti nesse lance. Henrique Dourado cobrou e fez o primeiro para o tricolor carioca. Apenas 2 minutos depois, Richarlison ampliou. E aos 40, tudo isso da primeira etapa, Gabriel descontou para o Galo. Final, Atlético Mineiro 1, Fluminense 2. No início do segundo tempo, o Grêmio trocou passes na área do Furacão e Luan estufou as redes. Aos 13, foi a vez de Lucas Barrios, sem marcação alguma, fazer o seu e dar números finais ao placar. Atlético Paranaense 0, Grêmio 2. Aos 30 minutos do segundo tempo, o Corinthians deu uma aula de contra-ataque que terminou com o Jô recebendo na grande área e finalizando sem chances de defesa. Vitória 0, Corinthians 1. A defesa da Ponte tentou afastar, mas a bola sobrou para Bruno Silva fazer esse golaço. No segundo tempo, Rodrigo Lindoso recebeu e chutou de longe para decretar a vitória do Fogão. Botafogo 2, Ponte Preta 0. O jogo foi na Ilha do Retiro, mas quem saiu na frente foi o Cruzeiro com Alisson. O Leão Pernambucano igualou tudo com Diego Souza de pênalti. Sport 1, Cruzeiro também 1. Aí então, os gols da rodada. E o Atlético, eu não consigo entender o que acontece com o Atlético, jogou um partidaço pela Libertadores e emplacou aí a terceira derrota consecutiva na Arena, porque perdeu para o São Lourenço, perdeu para o Coxa e perdeu ontem para o Grêmio. E você vê que os gols do Grêmio é uma facilidade para entrar na área ali. Eu não sei o que está acontecendo, se o problema é o Paulo Autuori ou o que está acontecendo com o Atlético Paranaense. E é a segunda derrota, 8 gols em 2 partidas, acabou levando, né, Pierre? Exatamente, Tony Lagos. E é possível perceber, vendo os gols do Atlético Paranaense, que os 2 tentos marcados pelo Grêmio surgem do lado esquerdo da defesa do Atlético. Quem, Tony Lagos, atua do lado esquerdo da defesa do Atlético, improvisado? Sid Clay. Na semana passada eu já estava falando isso aqui. Não é possível e não é permitido para um time que quer almejar a Libertadores manter o Sid Clay improvisado na lateral esquerda. Eu não tenho absolutamente nada contra o jogador. Aliás, acho ele um ótimo jogador, como volante, a sua posição original. Improvisar e mantê-lo improvisado é que não pode ser mais aceitável na equipe do Atlético Paranaense. E um Atlético Paranaense, Tony Lagos, que não jogou, não entrou em campo. Deu um chute em 90 minutos no gol do Marcelo Groi. Uma equipe que quer garantir vaga na Libertadores, uma equipe que quer fazer o mínimo de decente do Campeonato Brasileiro, não pode atuar da maneira como atuou dentro de casa no sábado, nesse final de semana, no domingo, perdão. O Atlético Paranaense foi mais uma vez vergonhoso em campo. E o menos mal dessa história toda é que pelo menos o papo de que a grama sintética interfere, ela já se dissipou, né? Exato. Não se pode mais manter esse diálogo de que a grama sintética faz o jogo, que não sei o quê. São 3 derrotas seguidas, Curitiba 3-0, São Lourenço 3-0 e Grêmio 2-0. 3 derrotas sem sequer marcar um gol dentro de casa. Então, você percebe que tem um sério problema no Atlético Paranaense e, na minha opinião, esse problema vem desde a falta de pressão na defesa adversária, de você elevar a marcação, de você fazer com que a defesa adversária encontre dificuldades para sair com a bola, até mesmo se defender bem. O Atlético, pelo menos uma coisa mudou, ele conseguiu a defesa ser mais compacta. Então, você nota que os jogadores geralmente são dentro da área. Isso dificulta o acesso ao goleiro. Mas no Atlético não está funcionando, então é preciso repensar algumas coisas com urgência. Verdade. Com isso, o Grêmio está em primeiro com 6 pontos, junto com o Fluminense, Flamengo 4, Cruzeiro 4 e o TP parou. A Chapecoense vem depois com 4. Eu acho que eu tenho alguém apaixonado ali, tá, sinceramente. Tem o Palmeiras, que está com 3, perdeu para a Chapecoense, o Coxa com 3 e perdeu para o Santos. Santos tem 3, o Botafogo 3, o Vasco 3 e ali para baixo todo mundo praticamente com 1 ponto e a turma do 0. São Paulo, que joga hoje contra o Avaí, o Atlético Paranaense e o Atlético de Goiás. Se tiver a próxima rodada, a gente vai destacar aqui. A questão é, hoje, eu estava acompanhando alguns dos principais comentaristas Rio-São Paulo, eles não gostam que falem eixo Rio-São Paulo. Todo mundo fala, não sei por que todo mundo fala eixo Rio-São Paulo. Eu falo porque eu escuto todo mundo falar. Uhum. Então, os comentaristas,
eles dizem o seguinte, uma coisa que eu concordo. O Rogério Ceni só não foi mandado embora do São Paulo porque ele é o Rogério Ceni. Por qualquer outro técnico que viesse da onde, da Itália, da Espanha, já teria sido mandado embora, porque ele não consegue acumular resultados positivos, saiu de todas as competições que participou no início do ano. E eu acho que se não passar pelo Avaí hoje, eu acredito que a diretoria, para não queimar o Rogério, eles vão fazer o seguinte, eles vão ter uma reunião e o Rogério vai pedir para sair. Eu acho que, Tony Lagos, o pior do São Paulo não é só o resultado não vir. O São Paulo não está ganhando, mas também não está jogando. Se pelo menos estivesse apresentando um bom futebol, aí sim você poderia até questionar a possibilidade de manter o Rogério Ceni, talvez, sei lá, até o final do ano, ou esperar mais uma sequência, porque aí o resultado ele vem naturalmente, né? Mas se fosse Mourinho, Guardiola, qualquer outro treinador, já teria sido demitido. Tem a próxima rodada aqui, então, vamos dar uma olhadinha na tela? O Vasco vai receber o Fluminense, clássico carioca. Outro clássico aí da rodada vai ser o São Paulo e o Palmeiras. Jogão aí os dois no sábado, né? Jogão de bola. Vamos ter Vitória e Coritiba. Aí, ó. Aí, ó, vai. Jogo interessante, né? Um jogo aposta bom. Aqui. Atlético Mineiro e Ponte Preta, Santos e Cruzeiro. Ainda vamos ter Atlético Paranaense e Flamengo. São os jogos que nós teremos. Um jogão aí, né? O Atlético e o Atlético de Goiás recebendo o Corinthians. O Atlético de Goiás também não está legal, né? Desse início de campeonato aí. É a rodada programada toda para o próximo final de semana. Eu queria... Vamos fazer uma aposta ao vivo, Tony Lagos. E olha que isso aqui... Empate não vale. Tá bom, mas vamos deixar bem claro pro pessoal de casa que em momento algum a gente combinou isso aqui. Não. Você falou agora, mas então vamos fazer uma aposta ao vivo. Diga lá. Quem perder... Se o Vitória perder, você vai dançar funk aqui. Tá bom. E se o Vitória ganhar? Se o Vitória ganhar, quem dança o funk sou eu. Fechou, mas aí eu quero acrescentar uma coisa. O time que sair derrotado, o torcedor desse time ainda vai ter que talvez comprar fralda geriátrica e levar no hospital. O que você acha? Acho bom. No hospital não, no asilo. Acho né? bom. Acho melhor. Fechou? Então tem que dançar. 5 pacotes de fralda geriátrica. Você compra, se você perder, eu compro Fechado. Se eu perder. Mas tem que manter a dança. Tem que dançar aqui o funk. E o chute do Vamos ver. Qual vai ser? Não, é só vitória. Não vale empate. Se der empate, nós vamos comprar 2 pacotes de fralda cada um. Fechado, então. E aí tem que levar uma coisa em consideração. Né? Na verdade, eu acho que seria interessante, se o Vitória ganhar, você dançar axé, que é axé da Bahia. E se o Coritiba vencer, que dança típica a gente tem aqui no Paraná? Vai ser o funk, bicho. Aqui, ó. Solta aí, ó. Fechou. Fechado, apostado. Desce um pouquinho se eu quero ver. Já vamos lá pra dentro.